Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo concluído o livro do Levítico, chegamos ao quarto livro do Pentateuco, isto é, o livro de Números, chamado pelos judeus de No Deserto. Isto tendo como pressuposto aquela ideia de que todos os autores do Pentateuco sempre tomavam a palavra principal do primeiro versículo de cada livro para atribuir nome a este livro. Mas por que no deserto? Porque este livro trata do translado do povo do Sinai até os campos de Moabe. Evidentemente que o livro de Números não foi escrito no contexto em que ele é apresentado, mas muitos anos mais tarde, quando o povo, depois de já ter sido estabelecido na terra prometida, fez a dura experiência do exílio. Ao voltar então do exílio para a terra prometida, então houve a redação deste livro, para dizer que Deus já havia prevenido o povo, quando o tirou da escravidão do Egito, de como devia viver. Este livro então, provavelmente é datado dos séculos 6 a 5 antes de Cristo. Tomando o capítulo 1 diz o seguinte: no primeiro dia do segundo mês do segundo ano da saída do Egito, no deserto do Sinai, na tenda do encontro, o Senhor disse a Moisés. Primeiro ponto, nós estamos aqui diante de um autor da escola sacerdotal. E como costuma acontecer com os autores da escola sacerdotal, tudo é atribuído a Deus. Logo, a saída do povo ali do Sinai, rumo aos campos de Moabe, é uma ordem dada por Deus a Moisés. A iniciativa, então, é de Deus, e assim o povo se põe novamente a caminho. Moisés recebe, então, ordens suplementares do Senhor na tenda do encontro. Nas entrelinhas, então, desta ordem que vai se seguir, nós vemos esta carta sacerdotal, que quer afirmar a centralidade e a autoridade de Jerusalém e, sobretudo, do templo. Lembre-se, falei ainda há pouco, o povo já havia se estabelecido na terra prometida, feito a experiência do exílio, voltado para a terra prometida. Agora então precisava estabelecer a autoridade no templo. Por quê? Porque ali os sacerdotes agiam em nome de Deus. O versículo 2: faze um recenseamento completo da comunidade israelita, todos os homens, um, por clãs e famílias, registrando seus nomes. Faze um recenseamento. Lembre-se, o recenseamento, em um outro contexto, chegou até mesmo a ser punido, quando, por exemplo, Davi mandou recensear todo o povo. Por quê? Porque ali foi feito com uma pretensão ambiciosa. Mas aqui não é isso que se dá. Não é isso que se dá, porque quem manda fazer o recenseamento é o próprio Deus. Entenda, o recenseamento era um sinal de domínio e de posse sobre todos aqueles que haviam sido recenseados. Logo, se foi Deus quem mandou fazer este recenseamento, isto significa que Ele toma posse de todos aqueles que foram recenseados, que estes lhe pertencem, que Ele então é seu dono e Senhor. E continuando ali, tu e Arão registrareis por esquadrões todos os homens acima de 20 anos, aptos para a guerra. Um homem de cada tribo vos assistirá, todos os chefes de famílias. O povo se divide idealmente em tribos, as tribos, por sua vez, em clãs, e os clãs em famílias. Assim, o censo adota um caráter militar
ao ponto de Deus como que passar em revista junto a todos aqueles que foram recenseados, isto é, junto ao exército que acabara de ser convocado. Para o recenseamento, portanto, só contam os homens em idade militar. Estes colaboradores escolhidos representam toda a Assembleia, na sua unidade e na sua pluralidade. Eu não vou tomar o nome de cada um deles, mas você, evidentemente, fazendo a leitura, irá se dar conta disso. Os nomes são, na verdade, nomes teofóricos. O que isso quer dizer? Compostos com algum atributo de Deus, com algum atributo divino, porque são nomes simbólicos, para dizer que todas as tribos de Israel estavam como que comprometidas neste exército que Deus suscita para si. Daí, seguindo bem mais adiante, então, saltando todos os nomes destes que foram convocados, por tribos, clãs e assim por diante, temos o versículo 45, que diz assim: o total dos israelitas, por famílias, acima de 20 anos e aptos para a guerra, foi de 603.550. O número aqui é um número fantástico e, é claro, possivelmente um número irreal. Esse número, no seu total, ainda não está acrescentada mulheres e nem estão acrescentadas as crianças. Então, se imagina que seria muito maior. Além disso, não estão também incluídos aqueles que não estavam aptos para a guerra. Logo, assim se chegaria a números ainda mais extraordinários. Mas qual a intenção do autor sagrado em trazer um número tão fantástico aqui? O autor sagrado pensa em inculcar no momento da aliança a promessa da fecundidade patriarcal, dizendo que esta promessa se cumpriu de forma maravilhosa, de forma extraordinária, e agora, portanto, só falta cumprir com a segunda parte da promessa, isto é, o dom da terra. A promessa de fecundidade que Deus fez a Abraão se cumpriu, porque estamos diante de um número extraordinário, de um número fantástico. Desta promessa, falta cumprir apenas a entrada na terra prometida. Assim, o autor sagrado quer dizer que Deus está prestes de cumprir tudo aquilo que prometera a Abraão. Tomando o versículo 47, mas os levitas não foram registrados com os outros por famílias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: não incluas os levitas no recenseamento e registro dos israelitas. Os levitas não foram incluídos porque eles não tomariam parte neste exército, não haveria para com eles esta convocação militar. Por qual razão? Porque eles estavam consagrados ao serviço do templo, ao serviço sagrado, se dedicavam então a auxiliar os sacerdotes no culto. As funções dos levitas junto ao culto são funções subordinadas. Eles se aproximam dos sacerdotes e manejam objetos que os leigos comuns não podem tocar, sob pena de morte. Assim, também formam como que um cordão protetor em torno da tenda onde Deus habita, para que nenhuma pessoa possa se aproximar de forma indevida e profanar esta tenda, e desta forma sofrer as consequências do ato de ultraje que causou ao Senhor. Assim, tendo os levitas esta função acessória, complementar ao culto, eles ficavam privados do recenseamento, porque não pertenciam às fileiras militares do Senhor. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.